E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com você? Seja bem-vindo à aula de Criminologia EAD. Meu nome é Fernando Vec, eu sou professor da disciplina e hoje, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como vai funcionar essa disciplina, tá bom? Eu vou começar me apresentando, né, que é importante vocês me conhecerem, e posteriormente vou falar como vai funcionar a dinâmica da disciplina, tá? Como vão ser as nossas avaliações, como vão ser as aulas, tá? E algumas questões de ordem prática que a gente precisa aprender, né, para poder fazer os exercícios e as avaliações, tá bom? Bom, meu nome é Fernando Vec, eu sou professor da Unemate de Pontes e Lacerda, já faz aí uns 2 anos que eu leciono nessa universidade. Eu sou mestre e doutorando em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, tá? Então, a minha formação, ela se dá nas ciências criminais. Desde a graduação, eu venho pesquisando nesta área. Então, professor, qual é a sua principal pesquisa hoje? Minha principal pesquisa ela se dá no âmbito da criminologia. Tá? A minha tese de doutorado, né, e eu acho que é importante falar isso, porque em um momento dessa disciplina a gente vai estar falando aí sobre o que eu estou pesquisando também, porque diz respeito à criminologia. Eu estou pesquisando a chamada bancada da bala no Congresso Nacional. Tá? Mais especificamente, os discursos utilizados, né, as narrativas utilizadas pelos deputados da dita chamada bancada da bala. Tá? E isso é muito legal do ponto de vista criminológico, de ver como alguns movimentos, né, como o movimento de lei e ordem, como o movimento de expansão do direito penal estão presentes em alguns discursos, tá? São movimentos que nós vamos conversar e discutir na aula de criminologia, beleza? Bom, então faço mestrado, doutorado na área de ciências criminais, ao longo da graduação já pesquiso isso. É importante eu falar isso também, porque caso algum de vocês, né, professor, eu tenho interesse em fazer pesquisa, professor, eu tenho interesse em seguir a carreira acadêmica, pode me procurar, né, pode estar aí trocando uma ideia comigo para que a gente possa, né, fazer isso acontecer, né, tanto em âmbito de pesquisa quanto em âmbito de seguir uma carreira acadêmica. Beleza? Bom, a disciplina de criminologia é uma disciplina que eu já leciono há algum tempo, tá? Já é provavelmente a quinta vez que eu vou lecionar essa disciplina. É uma disciplina por mim muito querida, tá? Modéstia à parte, eu espero que vocês gostem muito dessa disciplina. E ela, claro, né, dada as devidas, né, proporções e semelhanças, ela tem um pouco do direito penal, mas assim, ela se distingue totalmente do direito penal, tá? Na próxima aula, né, que vocês verão, no próximo vídeo que vocês verão, isso vai ficar muito claro, tá? Direito penal é uma coisa, criminologia é outra. Professor, qual é mais importante? Nenhuma das duas tem um grau mais elevado de importância se comparadas, tá? O criminólogo, né, e o dogmático penal, né, o jurista penal, eles têm que estar juntos, tá? Criminologia e direito penal, elas devem estar sempre juntas, essas disciplinas, no sentido de se você esquecer de uma delas, bom, se você, né, só se torna, por exemplo, um penalista sem a crítica criminológica, né, a gente vai estar aí fadado, né, a uma certa falta de olhar, né, sobre situações que acontecem na nossa sociedade. Isso é importante, né? Tanto o direito penal quanto a criminologia, mais especificamente a criminologia, eles estão olhando, né, para aquele fato crime, com olhares diferentes, certo? Mas estão olhando para aquele fato crime, tá? E a criminologia vai nos fornecer determinadas respostas e o direito penal outras, tá? Então, eu sempre digo isso, né? Um bom, né, um bom profissional na área das ciências criminais, e quando eu falo ciências criminais aqui, eu quero que vocês entendam
processo penal, direito penal e criminologia, um bom profissional nessas três áreas, ele nunca deve ver elas separadas. Tá? Então, é importante você ter um arcabouço teórico sobre o direito penal, tal qual na criminologia, tá bom? E eu quero tentar mostrar esse caminho, né, esse conteúdo um pouco para vocês neste semestre. As nossas aulas, elas vão aí do dia 14 de março até o dia 15 de julho. São mais ou menos 16, 17 semanas, e cada semana dessa terá uma aula de criminologia, tá? Então, essa disciplina, por ser EAD, né, eu estou gravando as aulas todas agora, anteriormente, né, esse período, e vou colocá-las no SIGA, tá? Professor, vamos mostrar aí como vai funcionar a dinâmica da disciplina, tá? O link. Bom, vão ser 3 avaliações, tá? Como eu falei, toda semana terá aula. Vão ser 3 avaliações com datas com datas já provavelmente específicas, né? Eu já vou colocar lá a data da primeira avaliação, a data limite da primeira avaliação, da segunda e da terceira, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, eu não tenho ainda acesso ao SIGA, tá? Ah, e uma coisa muito importante, né? O que eu esqueci de mencionar. O meu nome não é Arthur Fabro, tá? Eu estou utilizando a conta do Google Meet de um colega meu, porque a Unemat ainda não assinou o contrato, né? Não resolveu a situação com o Google Meet. Tá? Então não está sendo possível gravar as reuniões. E, portanto, eu estou gravando na conta desse meu colega, beleza? Só para deixar isso claro. Bom, eu estou aqui no SIGA, tá? Essa disciplina que está aqui é uma disciplina de criminologia que eu já lecionei. No entanto, eu quero só que vocês se atentem ao seguinte. Eu vou criar um grupo no WhatsApp, que vai ser o nosso principal canal de informação, tá? Eu vou enviar esse link, né, do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, pelo e-mail de vocês, tá? Mas ele está aqui no começo da página, né? Quando vocês entrarem no SIGA e visualizarem como, né, eu vou até colocar aqui para visualizar como aluno, vai estar ali, ó, o grupo do WhatsApp e o link, beleza? Isso é muito importante, porque vai ser o nosso principal canal de informação. E caso vocês tenham alguma dúvida mais específica, não deixem de me procurar no WhatsApp, né? Mandar uma mensagem privada para mim, tá? Bom, segunda coisa, né? Vai ter aqui nessa página um link do Drive com os materiais que nós vamos utilizar em sala, tá? Na aula, né? Durante a disciplina e para a resolução de algumas avaliações. Tá? Nós teremos 3 avaliações, certo? Primeira avaliação, uma prova objetiva contendo 10 questões que vão ser colocadas aqui no SIGA, né, na parte de atividades e questionários. Tá? Então, vai ter um questionário contendo 10 questões objetivas sobre a aula da disciplina. Tá? E aí eu vou especificar para vocês qual vai ser o conteúdo. Provavelmente vai ser aí as 4, né, escolas criminológicas que nós vamos conversar na aula. Né? Ou seja, criminologia clássica, escola clássica da criminologia, escola positivista da criminologia, escola sociológica, né, da escola de Chicago, e a criminologia crítica, né, a escola crítica da criminologia. Provavelmente serão essas 4 que nós vamos debater, tá? Mas eu ainda deixo isso um pouco aberto e comunico vocês no WhatsApp, beleza? Bom, o Drive, tá? Ele contém aqui alguns materiais. Bom, a nossa primeira avaliação vai ser essa prova objetiva. A nossa segunda avaliação será uma resenha crítica sobre o documentário 13ª Emenda.
ele se encontra aqui, ó, no drive de vocês, tá? É um documentário, né? Eu coloquei aqui dublado, né? Eu sei que algumas pessoas não gostam de dublado, preferem com o idioma original e legendado. No entanto, eu encontrei, né, dublado e forneci aqui nessa situação. Caso você queira, né? E aí, enfim, não faço propaganda nenhuma, mas caso você queira assistir esse documentário, né? E você tem uma conta no Netflix, ele, né, se encontra lá daí de forma legendada, tá? Então, uma resenha crítica sobre este documentário. Você entra no Drive, né? Clica aqui com o botão direito, né? E desce a barra de rolagem aqui, ó, e clica em fazer download. Daí você vai baixar esse documentário, assisti-lo e fazer uma resenha crítica. Coisa importante, né? Sobre a resenha crítica. Eu vou explicar melhor um pouco como é que eu quero, quais os parâmetros que eu quero da resenha crítica e vou colocar um exemplo, né, uma resenha crítica exemplo para vocês terem a dimensão, tá? Bom, e a nossa terceira avaliação, então? Primeira avaliação, 10 questões objetivas. Segunda avaliação, a resenha crítica sobre o documentário 13ª emenda. E, por fim, a nossa terceira avaliação, tá? Será aí um fichamento do livro da Vera Malaguti Batista, chamado Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, tá? Bom, vou explicar então a resenha crítica e o fichamento, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela inicial e vou compartilhar. Aqui. Tá, deixa eu ver o que ela fez aqui. Direito penal, tá. Ela fez em direito penal 5, mas vou mostrar a estrutura para vocês da resenha. Bom, professor, o que é uma resenha crítica? Tá? A resenha crítica sobre o documentário 13ª emenda, e olha aqui, eu vou deixar uma coisa muito clara, tá? Agora, vou deixar bem estampado isso, quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Por favor, não façam plágio. Não copiem e colem um trecho de algum site ou trabalho, artigo, TCC, monografia, o que for. Não copiem e colem no trabalho de vocês, tá? Nem em âmbito de resenha crítica, nem no âmbito de fichamento, tá? Eu não quero isso. É a única coisa que eu peço, tá? Não façam plágio. Porque isso demonstra, né, além de uma falta de empatia pelo autor da obra, porque você tira parte do esforço de outra pessoa sobre um determinado trabalho e simplesmente joga no seu como se fosse seu. Tá? Então isso é uma coisa que eu não acho nem um pouco legal, né, e eu peço que vocês não façam, beleza? Então, a primeira coisa é essa, não façam plágio. Segunda coisa, bom, o que é uma resenha crítica? Ah, professor, precisa ter uma capa bonita aqui, como essa resenha da Sandrine. Não, não precisa ter uma capa bonita. Né? É interessante? Pode ser, mas assim, não, eu não vou avaliar como nota isso. Tá? A resenha, tá? O mais interessante dela, por que é uma resenha? Né? Você vai pegar um ponto, você pode pegar um ponto específico do documentário, ou de forma mais ampla, tudo que ele está tratando, e você vai discorrer, tá? Com uma análise crítica, com a sua análise crítica, né? Baseando-se, por exemplo, né, em outros autores, baseando-se aí no seu ponto de vista, né? O que você pensa e já estudou sobre aquele assunto e pode, né, colocar isso, avaliando isso. Né? Avaliando, quando eu falo avaliando e analisando, eu falo isso de forma crítica, né? Dizendo, olha, existem pontos positivos, existem pontos negativos, esse ponto aqui tem tal impacto social e etc, etc. Tá? O que eu não quero que apareça, e já apareceu, e por isso eu já alerto agora, né?
Resenha crítica e ser crítico a um determinado assunto não é um sinônimo de ser, por exemplo, grosseiro ou usar palavras de baixo calão, tá? Ser crítico não é isso, não tem nada a ver com isso. Então, por favor, usem linguagem culta, né? Usem linguagem apropriada, como se vocês fossem fazer aí uma análise documental, né, e vocês fossem colocar isso, por exemplo, numa peça jurídica. Tá? Vocês não vão colocar isso de forma coloquial, né, de forma grosseira, usando palavras aí de baixo calão, tá bom? Isso eu também não quero na resenha crítica. Professor, quantas páginas, né? No mínimo, e aí eu falo, ó, no mínimo 2 páginas, tá? Então, professor, se eu fizer 1,5, o senhor vai descontar ponto? Sim, irei descontar ponto. Tá? Tem que ser 2 páginas. Não façam 1,5. Né? Escrevam aí 2 laudas do Word completas. Tá? É isso que eu peço. E por fim, se vocês quiserem, né, utilizar referências e tudo mais, né, podem utilizar, mas não é imprescindível. Né? Eu sei que muitos de vocês talvez não tenham não tiveram acesso ainda à disciplina de metodologia da pesquisa jurídica, então alguns de vocês talvez não saibam fazer, né, a devida citação, tá? Mas se vocês quiserem fazer e se fizerem, né, referenciem, né, como aqui no caso da Sandrine. Apesar de que eu olhando agora as referências não estão de acordo com a BNT, tá? Mas de qualquer forma ela fez aqui, colocou uma referência aí, né, em termos de ética ligada ao trabalho dela, está ok, tá? Mas, se possível, façam dentro das normas da ABNT, tá? É isso em termos de resenha, né? Eu acho que depois, caso ficar alguma dúvida, alguma questão sobre isso, por favor, me procurem e perguntem sobre, tá? Bom, e sobre o fichamento, tá? Sobre o fichamento. O fichamento, ele vai ser sobre um livro, é um livro que não é tão grande, tá? Ele deve ter 100 páginas. Vocês aí, como eu falei, né? A gente tem março, maio, junho, julho. Tem aí 3 meses para realizar o fichamento desse livro. Aliás, março, abril, maio, junho, julho. Então, tem 4 meses e meio para fazer o fichamento desse livro. Acredito que seja tempo suficiente para que isso possa ser realizado, tá? E o fichamento, né? O que é o fichamento? O fichamento é diferente da resenha, né? Você vai escrever as principais ideias, né, que o autor colocou na obra, tá? Então, você vai pegar o primeiro capítulo, vamos supor que ele tenha escrito 10 páginas sobre o primeiro capítulo, você vai sintetizar o que ele escreveu naquele primeiro capítulo, por exemplo, ou num tópico específico, você vai sintetizar em alguns parágrafos, né? Você vai sintetizar as principais ideias desse autor, né? Escrevendo isso com as suas palavras, você vai sintetizar a ideia do autor em alguns parágrafos, tá? Em poucos parágrafos. Você pode fazer citação direta, né, do capítulo, não tem problema, mas o importante no fichamento é tentar sintetizar, né, em poucas páginas, né, em poucos parágrafos, as principais ideias do autor na obra, tá? Essa é a nossa terceira avaliação. Eu peço, né, que tenha um mínimo aí de 5 páginas, tá? De 5 páginas, porque, enfim, é um livro aí, ele deve ter 100 páginas, 100 e alguma coisinha. Vocês conseguem fazer a síntese, né, de todas as ideias dos capítulos colocados pelo autor aí, no mínimo em 5 páginas, tá? No mínimo. Então professor, pode ser 6, 7? Sim, pode ser 6, 7, tá? Mas no mínimo deve existir aí 5 páginas de conteúdo em relação ao fichamento. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, essas são nossas 3 avaliações, né? Tranquilo, né? Eu sempre coloco avaliações tranquilas, eu não quero, né, que ninguém tenha problemas em relação à nota, eu só peço que participem, né? Só peço que vejam as aulas, só peço que, né, se esforcem na elaboração desses trabalhos, reservem um tempo para fazer isso, porque é de extrema importância para vocês, né?
construção da trajetória do curso de vocês está unicamente na mão de vocês. Beleza? E, bom, eu costumo, né, também passar alguns sites para vocês fazerem pesquisa, né? Eu não vou fazer uma explicação muito longa sobre eles, mas gostaria aí de deixar para vocês, né, caso tenham interesse, os seguintes sites de pesquisa, né? Eu costumo passar o Google Acadêmico, tá? O Google Acadêmico é um bom site para fazer pesquisa, tanto para termos de resenha também, se vocês quiserem embasar a resenha, né? Digitem Google Acadêmico, venham aqui, né? Digitem o tema que vocês querem pesquisar, por exemplo, criminologia radical, criminologia crítica, vamos colocar aqui, tá? E aí ele vai fornecer, né, uma série de artigos, livros e principalmente não, né, fundamentalmente do meio acadêmico, tá? Então são artigos de revistas, TCCs, tá? Dissertações, teses sobre o tema que vocês pesquisarem. Vocês podem refinar aqui ao lado esquerdo as buscas, né, pegarem coisas muito mais recentes, não tão antigas como esse livro, por exemplo, de 1986, apesar de ser um clássico, o livro do Barata, do Alessandro Barata. Mas vocês podem, né, refinar a pesquisa. Uma coisa interessante sobre o Google Acadêmico é que vocês também, ele já fornece como fazer a referência ao final do trabalho. Sabe aquela referenciazinha ali, né, no trabalho, por exemplo, da Sandrine? Lá no final ela botou referências, né, e aí colocou todos os sites e livros que ela consultou. O Google Acadêmico ele já fornece aqui, ó, como fazer isso. Você clica aqui, ó, em citar, nessas aspas, e ele já fornece aqui, ó, como colocar ao final de acordo com a ABNT, tá? Que é esse segundo aqui. Beleza? Esse é um bom site. Um outro site que eu utilizo também é a biblioteca de teses e dissertações, tá? São trabalhos um pouco mais densos, um pouco mais complexos, mas eles ajudam muito a você. Você pode entrar, né, numa dissertação e olhar apenas um capítulo, tá? Você pode olhar um capítulo específico dentro de uma dissertação que pode ajudar aí na sua resenha ou, enfim, né, no seu fichamento, tá? Aí você também aqui tem vários refinamentos da pesquisa que você pode estar baixando, né? Clicando aqui, entrando no trabalho e download do texto completo, entrando no site da universidade e fazendo o download desse texto, tá? Bom, e uma outra forma de pesquisa também que eu uso, eu faço o seguinte, eu jogo no Google mesmo, por exemplo, quero pesquisar criminologia crítica, e ao lado do tema que eu joguei aqui no Google, eu boto o seguinte escrito: Scielo, S-C-I-E-L-O, Scielo, tá? Que é o quê? É um site, uma biblioteca online, né, com várias revistas catalogadas, inclusas nessa biblioteca, e que nos fornece também aí artigos sobre a temática que vocês querem pesquisar, tá? E eu jogo isso no Google porque também tem um refinamento aqui dos artigos, né, que são mais acessados dentro da revista. Então, o Google fornece, né, por exemplo, a criminologia crítica no Brasil e os estudos críticos, né, sobre branquidade. Olha aqui que legal, né? E aí esse aqui é o site da Cielo, cielo.br. E aqui ele fornece o artigo completo para que vocês possam estar acessando, tá? Se vocês quiserem também como citar, aqui, nesses 3 pontinhos, tem aqui a opção como citar esse artigo. E aí você vem, copia e cola no seu trabalho. Beleza? Tranquilo. 3 sites aí para vocês fazerem pesquisa muito bons. E por fim, tá? Para a gente finalizar esse primeiro encontro, e aí eu digo o seguinte, os nossos encontros, eles vão ser, eu não quero prolongar muito, não vai passar de 1 hora, tá? Eu quero que sejam vídeos curtos para também que vocês, né, não tenham aí tanto problema, né, de ficar aí, de ser algo desgastante. Não é isso que eu quero. Bom, para finalizar, eu quero deixar aí como tarefa para vocês, que vocês leiam, né, o primeiro capítulo,
o segundo e o terceiro, até o quarto, do primeiro ao quarto. Tá? São capítulos curtinhos, de 3 páginas, mais ou menos, de um livro que se encontra no Drive, chamado A Questão Criminal. Tá? Esse livro está aqui no Drive. Tá? É um livro com uma leitura super tranquila, muito legal, inclusive. Se vocês gostam de criminologia, né, se vocês vão se interessar por criminologia, vale a pena a leitura. Tá? São os 4 primeiros capítulos, né? E isso vai dar uma base sobre o que a gente vai falar no vídeo seguinte. Tá bom? Beleza? É isso, meus queridos. Tamo junto e até a próxima. Muito prazer em conhecê-los. Vamos que vamos.